Um assunto muito importante para a tua e a minha vida também. Aleluia. O nosso tema de hoje é: não negocie a tua fé. Olha para o teu irmão, a tua irmã que está à direita ou à esquerda, diz para ele: não negocie a tua fé. Aleluia. Você falou mesmo? Fala mais uma vez. Aleluia. Ok, esse é o nosso tema de hoje. Queridos irmãos, enquanto nós, cristãos, estamos a brincar, ok? Eu uso esse termo porque é o que nós temos constatado. Estamos a brincar de Deus, de servir a Deus. Outras religiões não estão a brincar. Aleluia. Vou-vos mostrar um panorama mais ou menos assim, para você ter uma visão um pouquinho mais ampla daquilo que é as religiões nesse mundo. De acordo com os relatórios que temos visto por aí, que têm sido publicados, existem 5 maiores igrejas, ou seja, maiores religiões nesse mundo. Aleluia. Uma das religiões é a que mais está a crescer nesse mundo. Aleluia. A primeira religião que está, aleluia, com maiores seguidores nesse mundo se chama o cristianismo. De acordo com o relatório, o cristianismo tem mais de 2 bilhões de seguidores, ou seja, de crentes. Aleluia. Só que nós sabemos, quando se trata de cristianismo, a católica está lá, porque todas as igrejas que confessam o nome de Cristo estão ali. E nós sabemos que nem todas essas igrejas são verdadeiras, são sérias. Aleluia. Agora, as outras religiões seguem o islamismo, o islão. Essa religião é a segunda maior no mundo. Tem 2 bilhões de seguidores, 2 bilhões, não estou a falar de milhões, bilhões de crentes nessa religião. Depois segue o hinduísmo, com mais de 1 bilhão de seguidores, de crentes. Depois segue o budismo. O budismo está com, acho que, com 500 e tal milhões de seguidores a nível do mundo. E a quinta é uma igreja tradicional da China, tem mais de 300 e tal milhões de seguidores. É muita gente, irmãos. Agora, dentre essas religiões todas, o islamismo é uma das religiões mais sérias do mundo. É uma religião que mais cresce. O islamismo está a crescer de uma forma assustadora. Aleluia. E eles têm uma estratégia, uma técnica que eles usam. O islamismo, eles não evangelizam. É difícil você ver um islão tá aí na rua pregar o evangelho. A técnica que eles usam é o quê? Eles se instalam num país, sobretudo nos países mais pobres, e eles entram na área de comércio. Criam negócios grandes, e é só para você ver, quase em Angola, grande parte dos negócios está sendo ocupado por malhanos, eritreus, e na sua maioria deles fazem parte dessa religião. E o que é que eles fazem? Eles começam a atrair as pessoas para os negócios deles, e aí começam a pegar as nossas irmãs, casam com elas e fazem filhos. Esses filhos eles mandam lá, nos países deles, para serem formados. E automaticamente, se esse filho nasceu aqui, foi registrado aqui, significa que esse filho que nasceu é angolano, tem a nacionalidade angolana. É só para você ver quão perigoso isso é. Então eles fazem o quê? Esses filhos começam a crescer na religião deles, se torna automaticamente membro deles. E essa mulher também se torna membra dessa igreja, ou dessa religião. É desse jeito que eles vão se multiplicando, e eles vão se instalando. Se você vê, eles não têm muita expressão na Europa. Por quê? Porque a Europa é um país muito desenvolvido.
economicamente falando, ou financeiramente falando. Mas, se você ver, eles estão mais na Ásia e em África, sobretudo na África do Norte. Aleluia. E eles estão a se instalar aos poucos para a África Austral. A nossa parte, na nossa religião, aliás, na nossa região. Então, eles estão a crescer cada vez mais de forma assustadora, de acordo com os relatos. O cristianismo é uma das religiões que mais brinca, aleluia, de cristão. Aleluia. Aleluia. Tem uma vez alguém perguntou, mas o Islão, que não adoram o Deus verdadeiro, mas vê a forma deles, a seriedade que eles têm na religião deles. Nessa altura, eu acho que recentemente terminou, eles têm um programa que eles fazem durante um mês, que eles chamam de Ramadã, que eles jejuam durante 30 dias. Jejum durante 30 dias. E olha para o vestuário deles. Você para ver, até mesmo aqui, essa parte aqui dos pés de uma mulher islã, é quase impossível. E ele disse, se essa religião não é tão séria, elas não é verdadeira, mas vê a seriedade que eles têm. Mas nós os cristãos, nós da religião cristã, ou seja, nós os cristianismos, que dissemos que nós é que temos a verdade, mas vê como nós andamos, vê como nós encaramos aquilo que é a nossa realidade, aquilo que é a verdade que nós defendemos. Vestimos mal, ok? A religião que mais veste mal é o cristianismo. Só os católicos vão de calça nas igrejas, até vão de colã, quer dizer que estão nem aí. Aleluia. Mas nós que professamos a verdade, não conseguimos, aleluia, andar de acordo com a seriedade daquilo que nós professamos. Esses camaradas, pastor, sempre que chega a hora da oração, ele abandona, ele fecha até a cantina, se tiver cliente, o cliente tem que ficar ainda fora, para ele dobrar o joelho e orar. Vê a seriedade que eles têm, naquilo que eles defendem, naquilo que eles acreditam. Mas nós, os cristãos, até mesmo um batismo falso da escola, não conseguimos negar. Mas você sabe que aquele batismo é de Satanás, do diabo. Mas você aceita com facilidade, joelha, começam a te dar aquela quizaca crua, mais aquelas confusões deles que eles dão. Mas você é cristão, mas cristão está a ajoelhar. Você que tem conhecimento das Escrituras. Então, isso mostra que nós não temos seriedade naquilo que nós defendemos. Há muita fragilidade naquilo que nós defendemos. Agora, o que eu quero que você aprenda aqui é o quê? O que eu quero falar hoje é o quê? É que, quando nós olhamos para o nosso modelo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi assim. Jesus Cristo foi um homem mais sério que viveu nesse mundo. Amém. Aleluia. Jesus Cristo mostrou que nem o budismo, nem o hindismo, nem o islã, nem essas religiões todas não são mais sérias do que o cristianismo. Do que aquilo que é o cristianismo, a raiz. O problema é nós que estamos a seguir. O evangelho, o cristianismo não começou assim. Aleluia. Nós é que estamos a distorcer aquilo que é a verdadeira identidade do cristianismo, aquilo que é a seriedade do cristianismo. Aleluia. Vê o texto que nós lemos aqui em Timóteo. Paulo está a falar à igreja, ele disse que, mas todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Essa palavra piamente, o que significa? Significa que aquele que quiser andar em Jesus Cristo com toda a seriedade, aleluia, com toda a obediência da palavra, vai padecer perseguições, vão lhe perseguir, aleluia. Agora, o porquê que muitas vezes não acontece conosco? Por quê? Porque nós não estamos a andar com seriedade no Evangelho.
Nós queremos concordar com as pessoas, queremos concordar com os ímpios, com o mundo, com aqueles que nem conhecem as Escrituras, nós queremos concordar com eles. Aleluia. Aleluia. Então, tem uma palavra que Jesus nunca usou na boca deles. Jesus nunca usou normal, Jesus nunca disse mais ou menos. Nunca disse normal e mais ou menos. Esses termos estão a entrar agora na igreja. E estão a estragar a igreja. Porque Jesus disse, ele disse, as vossas palavras sejam sim, sim e não, não. Que passa disso é da procedência maligna. Mas nós temos disso, não, é normal, pastor. É normal, pastor, mas a minha saia está boa, pastor. É normal, é normal. Esse termo normal é que está a estragar a igreja. Porque com Jesus ou é ou não é. Não existe normal. Não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Aleluia. Mas hoje nós estamos a andar assim, desse jeito. É por isso que muitas influências mundanas estão a entrar na igreja. Por causa desses termos aqui normal. E cada vez mais, a nossa maneira de vestir está a mudar. Os nossos comportamentos estão sendo moldados. Estamos a voltar para o modelo mundano. Por quê? Porque mais ou menos. Se o mundo faz, por que eu não posso fazer? Se eu também estou no mundo. Aleluia. Mas nós esquecemos que Jesus disse, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso significa que, se eu não sou do mundo, significa que a cultura do mundo não tem nada a ver comigo. Aleluia. A cultura do mundo não tem nada a ver comigo. O cristão deve ter essa consciência de que, se eu me converti, se eu me entreguei para Deus, significa que toda aquela aliança do mundo acabou, foi desfeita. É isso que o batismo significa. Quando você é batizado, significa morrer para o mundo e viver para Deus. Significa que a minha vida do mundo já não funciona. Para Deus não existe culo mutite, culo mungila, não existe isso. Isso não existe. Hoje nós estamos a ver que tudo é normal. Não é normal. Aleluia. Não é normal. Vocês acham que é normal chegar aqui no púlpito a pregar com chapéu? É normal? Mas está acontecendo. Está dentro da igreja. Está com chapéu. É normal. Está de partes corno, é normal. Dentro da igreja? Aleluia. Sim, o cristianismo hoje, infelizmente, estamos assim. Agora, quando nós lemos as Escrituras, entramos nas Escrituras, nós entendemos que, na verdade, não é assim as coisas. Por isso é que, quando o pastor fala sempre que no cristianismo, ou seja, como cristão, a nossa visão não é avançar, é voltar. Eu concordo contigo, pastor. Aleluia. Nós não estamos aí, nós estamos a regressar ali onde nós estávamos. O problema é que nós saímos do lugar. Agora temos que voltar. Então não é ir, é voltar. Tudo já está escrito. O problema é que houve manipulação, houve mudanças. Então nós temos que voltar na realidade, na raiz das coisas. Não, pastor, eu na quinta-feira falei sobre o amor. Quando eu leio as Escrituras, você vê, a Bíblia diz que todos aqueles que se convertiam se uniam em algum lugar, se reuniam. E a Bíblia diz que todos andavam na doutrina dos apóstolos. Hoje tem coisas que o pastor prega, isso não é da verdade. Você fala isso. Isso não é assim. Por quê? Porque para ti é melhor você guardar a pregação do TikTok. Não é assim, não é da verdade. Por quê? Porque você ouviu e guardou a pregação do TikTok. Mas quando você lê as Escrituras, a Bíblia diz que todos eles ficavam unidos, eram unidos. Andavam na mesma doutrina. A Bíblia diz
que nenhuma coisa que era tipo individual. Mas tudo lhes era comum. Significa, o que é teu é meu. O que é meu é teu. Hoje, para você ver um cristão, para deixar chave para o irmão dele em Cristo, é difícil. Quase que é impossível. Chave do carro, é quase que impossível. Está difícil. Por quê? Vai estragar meu carro, vai que... É muita... Nós seguimos aquilo que é a cultura do mundo. Aleluia. Hoje está difícil. Está difícil hoje, infelizmente estamos assim. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens, todos eles, quando se convertiam, a Bíblia diz que não havia necessitado algum. Por quê? Porque aqueles que tinham propriedades, aqueles que tinham fazendas, a Bíblia diz que eles vendiam e traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, entregavam para os diáconos. E eles faziam distribuição para todos eles, para todo o povo. E ninguém ficava sem comer. Mas hoje, assim que eu estou a pregar aqui, quando voltamos em casa, tem alguém que não vai comer hoje. Mas no nosso meio, tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que na arca está toda lotada, está cheia de comida, mas tem pessoas no nosso meio a padecerem necessidades. Como é possível? Eu disse na quinta-feira, pastor, se você vai na Google, pesquisa, o pastor mais rico do mundo, vai aparecer bué de pastores, com milhões na conta. Mas como é possível? Igrejas guardando cheio de milhões, cheio de bilhões de dólares nas contas, quando os crentes passam necessidades. Hã? Como é possível isso? Depois nós viemos na igreja, dobramos o joelho e dissemos que Pai, nós te amamos, Pai, nós nos amamos, Pai, nós queremos. Isso aqui é mentira. Isso não é verdade. Eu disse na quinta-feira, pastor, amar é dar a sua vida para o outro. Eu disse isso na quinta, vou repetir novamente. Acho que o Espírito Santo quer me levar a falar da pregação passada. Vou voltar a repetir isso. Tem muita gente que diz assim, não, eu sou Moraci. Eu não quero saber, eu não me importo das pessoas. Tem muita gente que fala assim, cristão. Aleluia. Que ele não se importa com as pessoas, ele é mesmo assim. Eu sou assim. Eu não me importo com as pessoas. Mas agora a minha pergunta é, isto aqui, é Deus é que falou ou a tua Bíblia? Aleluia. Alguns ainda dizem que não, eu tenho que me agradar a mim mesmo. Isso não é Bíblia. Agradar-se a ti mesmo não é Bíblia. Aqui nas Escrituras. Não é Bíblia. Porque a Bíblia me ensina que Jesus não se agradou a si mesmo. Jesus estava lá no céu, estava tudo bem. A Bíblia diz que ele já era glorificado. Quando ele pediu para que o Pai lhe glorificasse, o Pai disse, eu já o tenho glorificado, mas outra vez o glorificarei. Significa que Jesus já era glorificado. Jesus já estava bem no trono. Aleluia. Mas ele não se agradou a si mesmo. Teve que descer para vir nos agradar. Tudo que Jesus fez é a favor de nós. Não por causa dele, é por causa de nós. Aleluia. Tudo que Jesus fez é por causa de nós, não por causa dele. É nós que estávamos com problema, é nós que estávamos perdidos. Mas ele veio e entregou a sua vida para nós. E o apóstolo João disse, assim como ele deu a sua vida para nós, nós também devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Como é que você diz que não, você só vai agradar a ti mesmo? Aleluia. Porque o verdadeiro sentido de amor é agradar o outro e o outro te agradar.
Aleluia. É isso que Paulo disse lá em Corinto, quando ele fala de amor, quando ele fala de casamento. O que ele fala? Ele disse que o homem casado busca as coisas do mundo, não é isso? Para quê? Para fazer como agradar a sua mulher. E a mulher também casada faz a mesma coisa para agradar o seu homem. Isso significa que eu não posso me agradar a mim mesmo. Aleluia. Se a única coisa que eu faço é simplesmente me agradar a mim mesmo, então eu não estou a viver o cristianismo. Aleluia. O cristianismo é agradar o próximo. Vê, se o próximo está a passar com dificuldade, aleluia, apoia. Significa que o problema do outro é teu problema também. Porque nós somos apenas um corpo. É triste ver, pastor, tem cristãos que se alegram com as fraquezas dos outros. Há quem até intercede para que o outro caia em pecado. Isto aqui não é Bíblia, isso não é Bíblia. O apóstolo Paulo disse, eu sofro, por quê? Porque eu quero ver para que vocês sejam salvos. A nossa maior preocupação do pastor é ver com que você seja salvo. A minha maior preocupação como pastor é ver você ser salvo. A tua maior preocupação como ovelha é ver os teus irmãos, você ser salvo e todos os seus irmãos também serem salvos.